Louvado seja o Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Cumprimente seu vizinho com bom dia e vença hoje. Cumprimente seu outro vizinho com bom dia e vença hoje. Agora, cumprimente o outro vizinho, bom dia e vença hoje. Cumprimente também os telespectadores do mundo inteiro com bom dia e vença hoje. Aleluia! Estamos felizes de estar na presença de Deus? O salmista disse, é melhor um dia na presença de Deus do que 1000 em outro lugar. Se você está feliz por estar na presença de Deus, bata palmas para Jesus. E agradeça a Ele pela graça de estar em sua presença. Agradeça pela graça de estar aqui hoje. Agradeça também pela vida do nosso pai na fé, o profeta T.B. Joshua, o pai desta casa. E agradeça a Deus pela vida da nossa mãe na fé, a líder da sinagoga e igreja de todas as nações, pastora Evelyn Joshua. Agradeça a Deus pela sua vida também e pela graça de estar na presença dEle. Aleluia! Você pode se sentar na presença de Deus. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Sim, é a hora da palavra de Deus. Abra comigo sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos começar a leitura no versículo 35 até o 39. E no seu tempo livre, leia também Isaías 51, do versículo 12 ao 16, e Isaías 44, do versículo 1 ao 8. Romanos 8, a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Versículo 39, o último verso. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Você crê que estas palavras são verdadeiras para a sua vida? Você crê que nada pode te separar do amor de Deus? Mas então, se podemos perguntar, então, por que você tem medo quando se encontra no meio da tempestade da vida? Por que você está com medo? Pergunte ao seu vizinho, por que você está com medo? Por que você está com medo? Porque você tem medo das calamidades comuns da vida. Sim, esse será o tema da nossa mensagem hoje. Por que você está com medo? Muitos hoje mudaram o rumo da própria história, porque não conseguiram enxergar além da situação presente. Muitos se renderam ao medo, enquanto o coração ainda sonhava com um milagre. Muitos começaram a buscar soluções fora de Cristo por causa do medo. Medo da perda, medo do fracasso, da pobreza, da decepção, da falsa acusação, da rejeição, das doenças e enfermidades. Medo.
Meu pai na fé, o profeta T.B. Joshua, disse: olhar para a vida, para as tempestades e adversidades, com os olhos naturais, trazem medo, preocupação e ansiedade. Mas olhar com os olhos da fé traz mudança. Um olhar de fé. Por que você está com medo? Veja, o medo vive e governa no coração do crente, que se esqueceu da soberania e da graça de Deus. Medo, em um crente, é fruto de esquecimento. Na medida em que você se esquece de quem é Deus e de quem você é como filho de Deus e de tudo que Ele te deu pela graça, o medo se torna a sua emoção natural. Quando nos esquecemos de quem Deus é e de quem nos tornamos como seus filhos e de tudo o que Ele nos deu em Cristo Jesus, continuaremos a viver com medo. O esquecimento pode parecer algo pequeno. Por exemplo, no nosso dia a dia, nós esquecemos coisas, ficamos frustrados, mas quando lembramos, rimos e seguimos em frente. Mas o esquecimento não é uma coisa pequena quando se trata daquilo que o Deus Todo-Poderoso fez por você, pela graça. Porque o esquecimento te rouba a adoração a Deus, roubando também sua identidade como filho de Deus, o seu companheirismo, a sua humildade, a sua coragem, a sua esperança. É por isso que a Bíblia diz: nunca deixem de se reunir, para que possamos nos encorajar uns aos outros e lembrar das palavras de Deus e das maravilhas que Ele fez pelos seus filhos. O caso dos filhos de Israel é um exemplo. Eles ficaram com medo quando viram o exército do Egito vindo atrás deles e o Mar Vermelho à frente. Eles se esqueceram de como o Deus Todo-Poderoso manifestou o seu poder soberano e a sua graça para tirá-los do Egito. E esqueceram também da presença de Deus. A Bíblia diz que o Senhor estava com eles como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E Ele nunca os deixou. Mas eles se esqueceram e permitiram que o medo tomasse o controle. Povo de Deus, existem sim razões para ter medo. Há coisas que enfrentamos que estão além do nosso controle. Situações que podem nos assustar, como provações, tentações, perseguições e ataques do inimigo. Mas eu te digo hoje, há uma razão muito maior para não ter medo. A Bíblia nos diz que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, com autoridade soberana e graça poderosa. E o nome dele é Emanuel. Qual é o significado de Emanuel? Qual é o significado de Emanuel? Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por você, quem será contra você? Então, por que, meu irmão? Por que, minha irmã, você está com medo? Por que você está com medo? O Deus Todo-Poderoso governa com sabedoria perfeita sobre todas as circunstâncias, sobre tudo aquilo que pode te causar medo. Ele não é limitado por tempo ou espaço. O Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus,
já te preparou antes de te colocar no fogo da vida. Não existe situação alguma em que você se encontre que esteja além do controle ou da autoridade de Deus. Ele não se surpreende com o que você está passando, porque Ele já tem a solução. O Deus Todo-Poderoso nunca te deixará. Entregue à sua própria sabedoria, à sua própria força, ou à sua própria justiça. Ele nunca se cansa de te proteger, nunca se cansa de te sustentar. Ele jamais te abandonará por frustração. Deus já te deu, em Cristo Jesus, tudo o que você precisa para viver por Ele, aqui e agora. Essas são as grandes razões para você não ter medo. Diga ao seu vizinho, não temas. Deus está com você. Sim, Deus está com você. Se Deus é soberano e o seu governo é incontestável, sábio, bom, poderoso e justo, então por que temos medo? Lembre-se, o medo na vida de um filho de Deus é resultado do esquecimento. Quando esquecemos da soberania e da graça de Deus, permitimos que o medo entre em nossa vida e faça toda a sua obra destrutiva, mudando nosso foco, enfraquecendo a nossa determinação, roubando a nossa força de vontade. Medo. O meu mentor na fé, profeta T.B. Joshua, disse, o medo é um inimigo mais enganador do que Satanás. O medo vai te impedir de pedir perdão, porque você ficará com medo de que a misericórdia não te seja concedida. Não. Medo. Medo. Não tenha medo. Não tenha medo das calamidades comuns deste mundo, porque o medo é um ladrão da alegria e da paz. O medo traz tormento, angústia e ansiedade. Quando você se encontrar diante de qualquer situação, em vez de aumentar o tamanho do seu medo, alimente a sua mente com os pensamentos de Deus, com os grandes pensamentos de Deus, com a lembrança da sua soberania. Pare de meditar no problema. Em vez disso, medite na glória e na bondade de Deus. Medite na glória e na bondade de Deus, que se tornou seu Pai e está sempre com você. A Bíblia diz em Gálatas 3, versículo 26, que somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E Ele prometeu nunca nos deixar, nem nos abalar. Meu pai na fé, o profeta T.B. Joshua, também dizia, há um Deus, a causa de todas as coisas, a fonte de toda a perfeição, sem forma, sem partes, sem limites, preenche os céus e a terra, governa, sustenta e mantém todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E Ele se tornou nosso Pai e está sempre conosco. Diga ao seu vizinho, não temas, Deus está com você. O Deus Todo-Poderoso está dizendo para você hoje, não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou seu Deus, eu te fortalecerei.
Eu te ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra fiel. Essa é a palavra de Deus para você. Então, como filho de Deus, se você se encontrar em um vale, e o vale representa qualquer desafio que você esteja enfrentando, você pode declarar com ousadia: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem está com você? Quem está com você? O Deus Todo-Poderoso está com você. Ele é o seu Pai. Você pode dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De ninguém. De ninguém. Diga ao seu vizinho: não tenha medo. Não tenha medo. O Deus Todo-Poderoso sabe exatamente o que você está passando. E Ele está com você. Finalmente, povo de Deus, a vida não é um parque de diversão. A vida é um campo de batalha. E haverá momentos em que você vai se perguntar: de onde virá a força e a coragem para enfrentar essas batalhas? O rei Ezequias tem uma resposta para você. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, que diz: sede fortes e corajosos, não temam nem se assombrem diante do rei da Assíria. E você sabe que o rei da Assíria representa aqui os seus inimigos. Nem diante de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Versículo 8. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e lutar as nossas batalhas. E o povo se fortaleceu com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Aqui está a sua força e a sua coragem. O Senhor está com você. Filhos de Deus, lembre-se, com Deus, você é a maioria. Como filho de Deus, você nunca é deixado para lutar sozinho. Deus está com você. O grande eu sou está com você. O poderoso nas batalhas está com você. E a parte mais linda de tudo isso é que a graça te conectou ao grande eu sou. Quando você se lembrar da graça de Deus, você também se lembra das promessas e da presença dele, que são sim e amém. Povo de Deus, você vai deixar de ter medo quando descansar na certeza de que a graça te conectou àquele que já venceu tudo. Tudo que poderia causar perturbação ao seu coração já foi vencido. E nada, ninguém pode romper essa conexão. Nada e ninguém pode quebrar essa ligação com Deus. Que o Senhor abençoe sua palavra no mais profundo do seu coração, em nome de Jesus Cristo, e que Ele te dê graça para ser praticante da sua palavra, em nome de Jesus. Lembre-se, Deus te ama. Permaneça abençoado.